Hoje trago ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Mais especificamente, contabilidade das sociedades. Vamos falar sobre aumento de capital social por incorporação de reservas. Vamos ver um antes e um depois em relação ao aumento do capital social de uma empresa, o impacto que isto terá e como se contabiliza, e vamos ver também aspectos fiscais. Mas antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática sou formador de um amplo conjunto de cursos. Todos os cursos da Certform pode consultá-los no site certform.pt. Em certform.pt vai ter acesso ao calendário de formação, as datas de início dos cursos que vão efetivamente iniciar na forma live streaming ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses. E para conhecer detalhadamente os programas de cada curso, pode começar pelos cursos e-learning, onde vai ter acesso a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos na forma e-learning. E-learning significa que os cursos são feitos a partir da plataforma e-learning da Certform, com sessões assíncronas. Ou seja, quando faz a sua inscrição num curso e-learning, após o pagamento vai ter acesso às credenciais para imediatamente iniciar o seu percurso formativo, o qual pode ser feito de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, numa plataforma e-learning 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para que possa fazer a formação essa que pode ser feita a partir de qualquer parte do mundo. Os cursos live streaming, nesta forma de ministrar a formação, no live streaming, os cursos são com sessões em tempo real, aquilo a que se chamam sessões síncronas. Podem então consultar a nossa oferta formativa em cursos live streaming e para fazer a inscrição através do conteúdo de cada um dos cursos. Imagine que quer fazer uma inscrição no Formação Executiva em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Basta entrar na página do curso, onde tem acesso também a muitas informações sobre a formação, desde o conteúdo programático aos destinatários, formador, certificação, as regras de funcionamento e depois, no fim, a ficha de inscrição para fazer a sua inscrição. Isto ocorre em qualquer um dos cursos, mas quaisquer informações que nos queira colocar, pedir para que lhe enviemos, ou através do telefone associado no site da Certform, ou dos contactos, nomeadamente o e-mail geral@certform.pt. Vamos então falar sobre aumento do capital social de uma empresa por incorporação de reservas. Na verdade, os aumentos de capital, eles podem ser por entradas em dinheiro ou em espécie, por incorporação de reservas. Neste vídeo vamos falar em concreto desta forma de aumentar o capital social de uma empresa. O capital social é diferente do capital próprio. Já vamos ver que essa diferença ocorre da seguinte forma. Eu dou um exemplo de uma empresa, do manual da Certform, manual de contabilidade financeira, os casos práticos, aqui nos níveis intermédio e avançado. E no âmbito da contabilidade das sociedades temos um caso prático, onde nós admitimos que o capital próprio da empresa ABC Limitada em 31 de dezembro do ano N-1 é o seguinte. Portanto, estamos a falar do total do capital próprio da empresa ABC Limitada e vamos então abordar na perspectiva de uma sociedade por cotas. Nessa altura, o capital subscrito, e que também era realizado já, 100 mil euros. Depois a empresa tinha constituído reservas legais de
30 mil euros até acima do mínimo, que seria 20% do capital subscrito, do capital social. E depois temos também outras reservas, reservas livres de 15 mil euros. Temos os resultados transitados positivos, 12 mil. Temos o próprio resultado líquido do período de 7.500 euros, que depois vai ser já transferido para os resultados transitados. E temos o total do capital próprio de 164.500 euros. Este é o antes da decisão, que ocorre no dia 26 de janeiro do ano N, em que os sócios deliberaram aumentar o capital da empresa através da incorporação de 10 mil euros da reserva legal, a reserva legal de 30 mil, 10 mil euros dela vai ser incorporado no capital social, vai passar ali para o capital social, e da totalidade das reservas livres. Ou seja, os 15 mil euros das reservas livres vão integrar, ou vão ser incorporados no capital social. Ora, após ter sido verificado o cumprimento dos requisitos legais quanto ao aumento de capital, este foi efetivado no dia 5 de fevereiro do ano N. A entidade tem 2 sócios, o A e o B, com cotas iguais, e as despesas de escritura e registros foram de 7.500 euros. Este é o antes, não é? O cenário antes do aumento de capital. Ou seja, como é que aqui o capital próprio da empresa está, assim, a rúbrica constituído. A verdade é que vamos calcular qual é o aumento do capital e é muito simples, não é? A primeira coisa que nós fazemos é calcular o aumento do capital social. Ora, se 10 mil euros da reserva legal vai para capital social e se 15 mil euros das reservas livres vai para capital social, isso significa que o aumento do capital por incorporação de reservas é de 25 mil euros. E como esta sociedade tem 2 sócios, e cada um dos sócios tem uma participação de 50%, metade, isto significa que este aumento de capital também vai ser imputado metade a cada um dos sócios, porque terá de o ser na respectiva proporção das cotas. Ora, para atingirmos esse mesmo objetivo, vamos fazer os lançamentos. E os lançamentos consistem no seguinte. Bom, nós sabemos que, de entre as alterações que podem ser efetuadas ao contrato de sociedade, destaca-se a que se refere ao aumento do capital social. Este aumento pode ser mediante entradas em dinheiro ou entradas em espécie, ou por incorporação de reservas disponíveis, que é aquilo que se pretende aqui. Até antes de explicar o lançamento, queria ainda referir o seguinte. Quando nós temos as tais reservas disponíveis, vamos só ver aqui algum contexto do Código das Sociedades Comerciais, o artigo 91, no seu número 1 do Código das Sociedades Comerciais, refere que a sociedade pode aumentar o seu capital por incorporação de reservas disponíveis para o efeito. Ora, as quais deverão ser aquelas que, na perspectiva contabilística, se devam considerar realizadas, isto é, correspondam a lucros retidos. Esta empresa tem uma reserva legal. Vimos que a reserva legal era de 30 mil euros, não é? E o capital social, que nós temos no início, é de 100 mil euros. Como é que a reserva legal de uma empresa deve ser trabalhada no âmbito do Código das Sociedades Comerciais? Bom, a regra geral ocorre a partir do número 1 do artigo 295 do Código das Sociedades Comerciais, que começa por ser aplicado às sociedades anónimas e que refere que pelo menos 5% dos lucros das sociedades anónimas têm de ser destinados à constituição da reserva legal, e sendo caso disso à sua reintegração, até que a mesma represente 20% do capital social. Mas isto é na sociedade anónima. Na sociedade por cotas, acrescenta-se, ou note-se,
que no caso de sociedades por cotas, aplica-se exatamente a mesma coisa, ou seja, a reserva legal vai ter de atingir 20% do capital social, mas acrescenta-se que o limite mínimo da reserva legal em sociedades por cotas não pode ser inferior a 2.500 euros, isto conforme estabelece o número 2 do artigo 218 do Código das Sociedades Comerciais. E esta imposição ela é particularmente relevante quando a empresa, sociedade por cotas, tem um capital social menor do que 12.500 euros, porque se o capital social é menor do que 12.500 euros, imagine 10 mil, 20% dá 2.000 e temos de alcançar um mínimo de 2.500, nos termos mínimos, não é? Esta reserva legal, ela pode ser utilizada para incorporação no capital social desde que não haja prejuízos, que não possam ser cobertos por lucros do exercício, ou pela utilização de outras reservas, na base do 296 do Código das Sociedades Comerciais. Já as reservas livres podem integralmente ser incorporadas no capital social. Bom, temos efetivamente nesta perspectiva a possibilidade de incorporar a reserva legal e a reserva livre. Da reserva legal, a decisão, conforme já visto, é transferir ou incorporar 10.000 em capital social e as outras reservas livres, a totalidade delas. Elas vão ficar a zero. E a reserva legal, como vai ser incorporada 10.000 no capital subscrito, vai ficar apenas em 20.000. Mas já vamos falar sobre isso. Comecemos então pela contabilização. Bom, em primeiro lugar temos aqui a fase da subscrição. Os aumentos de capital têm uma fase de subscrição e uma fase de realização. A subscrição é aqui, digamos que, o compromisso estabelecido pelos sócios, os quais terão agora a seguinte responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser assumida através da conta do ativo, que para a empresa, na perspectiva da empresa, é uma conta do ativo, e que representa a conta 26 acionistas sócios, sociedade por cotas, e, como estamos numa sociedade por cotas, a 26.2 cotas não liberadas. Esta conta vai começar por ser debitada por 12.500 euros em relação ao sócio A, e 12.500 euros em relação ao sócio B. A 26.2.1 será para o sócio A, assim consideramos aqui na desagregação da 26.2, e a 26.2.2, a subconta respeitante às cotas não liberadas do sócio B. Vamos debitar estas duas contas por 12.500 cada um, porque o aumento de capital é de 25.000 euros, já a vimos, não é? 10.000 da reserva legal, 15.000 da reserva livre dá um total de 25.000 e como cada um deles tem uma participação de 50% cada um, é metade-metade. Portanto, o sócio A 12.500 e o sócio B 12.500. Debitamos, é uma conta do ativo, ou seja, assume aqui o direito que a empresa tem perante estes sócios e depois vamos creditar a conta do capital, a tal conta 51, que representa aqui o capital subscrito, ou seja, o capital social da empresa, que vai ter um aumento. E os aumentos de capital passam por crédito. Credita-se a conta 51.1, que representa aqui o capital subscrito sócio A, por 12.500, e a 512, este 2, aqui a terminação da subconta para identificar o capital subscrito pelo sócio B, 12.500 euros, 50-50, não é? Conforme estabelece a norma, porque quando ao aumento do capital social por incorporação de reservas, corresponde o aumento da participação de cada sócio, proporcionalmente ao seu valor nominal ou ao respectivo valor contabilístico. E, portanto, é assim que aqui temos de atuar, porque cada sócio tem uma participação de 50-50. Se um tivesse 60 ou outro 40, teria que ir 60 para o A, 40 para o B, mas neste caso é 50-50.
Bom, isto é a fase da subscrição do aumento de capital. Depois vamos ter o reconhecimento da realização do aumento de capital. E é aqui que as tais reservas legais e livres vão ser incorporadas da seguinte forma. Nós sabemos que as reservas legais positivas e as outras reservas positivas, elas estão do lado do crédito. A classe 5 é uma classe, e esperemos bem que sim, credora, porque as contas do capital, elas creditam-se pelos aumentos, pela extensão inicial e depois debitam-se pelas diminuições. E, portanto, nós temos ali a crédito, reservas legais e reservas livres. E vamos debitar as reservas legais por 10.000, retirando-lhe, diminuindo e passando para o capital subscrito, e vamos, efetivamente, debitar as outras reservas pela totalidade, como elas estão a crédito em 15.000. Vão ser debitadas por 15.000, vão ficar a zero. E assim foi feito. Portanto, a conta 551, que representa as reservas legais, debitar por 10.000, diminui. A 5521, que representa as outras reservas, reservas livres, debitar por 15.000, diminui 15.000, não é? E depois a tal conta das cotas não liberadas sócio A, sócio B, que inicialmente foi debitada, agora tem de ser creditada, extinguindo-se aqui esta obrigação, portanto, e estamos aqui a saldar o ativo anteriormente reconhecido. A conta 2621 e 2622 ficam saldadas. E tudo, no fundo, se resume a um crédito na 511, 512 e a um débito nas reservas legais e nas outras reservas. Agora, acresce ainda a referir que como estas operações elas têm despesas para a empresa, nomeadamente de contencioso e notariado, e aqui no enunciado estas despesas cifraram-se em 750 euros, debitamos a classe 6, não é? Porque nós sabemos que no Código de Contas a classe 6 está relacionada com os gastos e o contencioso e notariado está no âmbito dos fornecimentos e serviços externos, serviços diversos, contencioso e notariado, sendo uma conta de gastos, vamos efetivamente debitar esta mesma conta por 750 euros e creditar o banco, porque pagamos, não é? Sai o dinheiro de depósitos bancários, Banco X, 750 euros. Ora, com estes lançamentos que acabamos de fazer, existia um ponto de partida em que nós tínhamos um capital subscrito de 100.000, uma reserva legal de 30.000, reservas livres de 15.000, resultados transitados de 12.000 e resultado líquido de 7.500. Portanto, os resultados transitados mais o resultado líquido prefazem 19.500. Este resultado líquido vai ter de ser transferido para os resultados transitados. E no próximo cenário isso já está feito. E o total do capital próprio era de 164.500. Depois destes lançamentos, como é que ficou aqui a nossa conta do capital? Bom, depois deste lançamento, o cenário é este. O capital subscrito passou para 125.000 euros, de 100.000 para 125, teve o tal aumento de 25.000, mas como foi por incorporação de reservas, a reserva legal que anteriormente estava em 30.000 passou para 20.000 e as outras reservas que anteriormente estavam em 15.000 e foram 100% incorporadas, passa para zero. Os resultados transitados, aqui já foi feito o lançamento da transferência do resultado líquido para os resultados transitados e passaram a 19.500 euros, não é? Portanto, 12.000 mais 7.500, temos então agora 19.500 euros. Este é o nosso cenário, portanto, depois do aumento do capital social, passamos a ter isto. Agora,
o total do capital próprio continua o mesmo, não é? Porque quando nós temos aumento do capital social por transferência ou por incorporação de reservas, é uma mera transferência entre contas. As reservas foram debitadas e o capital social foi creditado. Uma mera transferência entre contas de capital. Mas a verdade é que isto vai ter impacto. Apesar de não haver qualquer aumento do capital próprio, porque no cenário anterior ele era de 164 mil e no novo cenário temos os mesmos 164 mil, mas temos diferenças no capital social, que passou para 125 mil e temos diferenças também nas reservas, não é? Elas diminuíram. Mas que impacto é que isto pode trazer? Bom, o impacto ele baseia-se fundamentalmente no seguinte. É que, no exemplo em análise, a empresa agora passará a possuir um capital social de 125 mil euros. E uma operação de aumento de capital social representa, regra geral, um acréscimo das garantias para os credores, contribuindo para o reforço da sustentabilidade económica e financeira, permitindo, nomeadamente, repor o equilíbrio financeiro através do reforço dos recursos da empresa, financiar a expansão da sua atividade ou até realizar investimentos de expansão, porque o aumento do capital social vai implicar uma maior responsabilidade da sociedade para com terceiros. Porque a responsabilidade é na medida do seu capital social e, tendo ele aumentado, melhora as garantias, nomeadamente de quem empresta dinheiro à empresa, bancos, por exemplo, locadoras financeiras, que são os financiadores da empresa. E este é um impacto positivo, não é? A empresa passa, efetivamente, a ser mais atrativa aos financiadores, porque eles sabem que a responsabilidade que a empresa tem para com eles acaba por agora ser maior, ou seja, até 125 mil euros. Bom, agora, verifica-se aqui a seguinte situação. É que neste novo cenário, a reserva legal, ela será que ela é de 20% do capital subscrito? Não, é menor, não é? E isso significa que nos próximos anos, em que a empresa venha a gerar lucros, vamos ter de continuar a reforçar a reserva legal até que ela alcance 20% do capital social, porque ela vai ter de ser reintegrada até alcançar 20% do capital social, ou seja, até chegar a 25 mil euros. Temos de reforçar por imputação dos lucros que vamos tendo, num mínimo de 5% ao ano, até que atingimos o valor de 25 mil euros da reserva legal. Aí ela já se cifra no valor de 20%. Isto porque, só como notas finais, a reserva legal, no caso das sociedades anónimas, ela tem que ser pelo menos de 20% do capital social. E, portanto, o Código das Sociedades Comerciais diz-nos que deve destinar pelo menos 5% dos lucros líquidos do exercício à constituição da reserva legal, até que a reserva atinja 20% do capital social. Assim, as empresas têm a obrigação de fazer esta alocação anualmente, até que a reserva alcance o limite. No caso das sociedades por cotas, o mesmo princípio aplica-se, onde a reserva legal também deve ser constituída ou reforçada até alcançar 20% do capital social. A norma pretende que a garantia que essa reserva funcione como uma proteção financeira adicional para os credores. No entanto, está estabelecido um limite mínimo para a sociedade por cotas, de acordo com o número 2 do artigo 218,
No caso das sociedades por cotas, a reserva legal não pode ser inferior a 2.500 euros. Eu já disse que esta imposição é particularmente relevante se a sociedade, se o capital social da sociedade for inferior a 12.500 euros, porque, como eu tinha referido, imagine-se que o capital social da empresa é de 5.000 euros. 20% do capital social dá 1.000 euros e a reserva legal tem que ir até 2.500 no mínimo, porque é assim a imposição. Não pode ser inferior a 2.500 euros, porque é a imposição estabelecida no Código das Sociedades Comerciais, como a reserva mínima de segurança. No caso desta empresa, nunca se vai colocar este problema, porque, enfim, tendo alcançado 125.000 euros de capital social, 20% dá 25.000, portanto, esta empresa agora vai ter, como já referi, em próximos períodos em que se gerem lucros, vai ter de reintegrar a reserva legal até que ela venha a ser de 20% do capital social, ou seja, 25.000 euros. Mas isso agora teremos de trabalhar nesse sentido. A verdade é que capital social é diferente de capital próprio, não é? O capital social é uma das parcelas do capital próprio, porque o capital próprio historicamente vai evoluindo com as reservas legais, com os resultados transitados, entre outras componentes do capital próprio. E a verdade é que, para além disto tudo, esta empresa, que no primeiro cenário, e vamos ali ao primeiro cenário, tinha um capital subscrito de 100.000 e, claro, um capital próprio de 164.500, no segundo cenário, 125.000 de capital social e 164.500 de capital próprio, o capital social aproximou-se mais do capital próprio, que é positivo na perspectiva, por exemplo, como já referi, da garantia que os credores têm desta empresa quanto à sua responsabilidade. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.